Estamos aqui para mais uma reflexão acerca dos ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre um questionamento que Kardec fez ao plano espiritual. Os espíritos, eles intervêm nas nossas vidas? Para começar, nós vamos falar que desde a antiguidade até os tempos atuais, nós encontramos relatos da interação entre o plano espiritual e o plano material. E esses relatos estão descritos, sobretudo, nos livros das religiões. Nós vamos encontrar, por exemplo, na Bíblia, várias passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, onde nós vemos a interação entre o plano espiritual e o plano material. Kardec, em seus trabalhos na decodificação da doutrina espírita, ele pergunta à espiritualidade maior qual que é a definição do espírito. E a espiritualidade, sabendo da nossa incapacidade de entendimento dentro das nossas limitações, ela responde que pode-se dizer que são seres inteligentes da criação e que povoam todo o universo imaterial. Essa resposta, ela abre espaço para várias análises. Mas para nos atermos ao nosso tema, nós só vamos pegar aqui a parte em que ele diz que são seres inteligentes da criação. A palavra inteligente não significa aqui sábio, mas a palavra inteligente, ela quer dizer, vem do latim intellegere, que significa escolher dentre. Então, a inteligência do espírito está na capacidade de olhar as situações e escolher dentre aquelas que irá lhe propiciar uma evolução melhor. Essa é a definição correta nesse sentido para a palavra inteligência. E então, Kardec pergunta, os espíritos, eles intervêm em nossas vidas? A espiritualidade responde que sim, eles intervêm. E vai além, diz ainda que por vezes são eles que nos governam. Aí nós ficamos com a pulga atrás da orelha. Mas como assim? A gente não percebe? Eu não vejo? Eu sou dono das minhas palavras, sou dono dos meus pensamentos. Eu faço aquilo que eu acho melhor. De fato, nós somos donos dos nossos pensamentos. E é por aí que os espíritos nos pegam. Porque funciona da seguinte maneira. Aqui, no mundo material, nós nos comunicamos de várias maneiras. Mas uma delas, que é a mais antiga talvez, é a fala. Nós temos um corpo físico, onde nós temos um aparelho fonador, pelo qual nós produzimos as palavras. E temos também o aparelho auditivo, pelo qual nós ouvimos e entendemos o que as pessoas dizem. No plano espiritual, os espíritos não possuem um corpo físico como o nosso aqui. Então, eles se comunicam pelo pensamento. No plano espiritual, basta pensar. O fato de pensar é o mesmo que falar para nós. O outro já entende, já sabe o que é. Quando nós pensamos, quando nós falamos, a nossa fala, ela vibra no ar, ela vibra numa frequência. Quando nós pensamos, acontece da mesma maneira. Nós utilizamos uma faixa de frequência dependendo do tipo de pensamento que estamos emitindo. Se temos pensamentos elevados, eles alcançam uma frequência. Se temos pensamentos levianos, pensamentos impuros, eles estão em outra frequência. E é nessa faixa de frequência que os espíritos levianos, esses que estão por aqui, atuam. E eles estão aqui atraídos pelos nossos pensamentos. O tipo de pensamento que nós temos aqui no mundo de provas e expiações atrai esses espíritos para cá.
não deixe esses espíritos seguirem, porque eles estão atrelados a essa faixa de frequência. Por exemplo, quando uma pessoa tem o desejo de tirar a vida de alguém, ela está planejando, está com ódio, talvez não está planejando, mas passa pela mente dela de dar um fim em uma determinada pessoa com quem ela não tem um bom relacionamento, está tendo algumas desavenças. Os espíritos que comungam da mesma ideia, eles podem captar esse pensamento. E captando, eles se aproximam da pessoa e vai começar a incentivá-la a executar tal ação. É importante perceber que o espírito, ele não coloca a ideia na cabeça da pessoa. Somos nós que pensamos, parte da nossa mente a ideia de executar a ação, de cometer o crime, como no exemplo. O espírito apenas capta essa ideia e se aproxima para incentivar para que a gente faça essa ação, para que a gente dê cabo dessa ação. Então, assim, a liberdade de execução é nossa. A responsabilidade é nossa. Por mais que o espírito o incentive, quem vai executar é o ser humano, é o encarnado, e a responsabilidade vai ser dele. É claro que o espírito também vai ter sua parcela de culpa, mas cabe ao ser encarnado, fazendo uso do seu livre-arbítrio, executar a ação ou não. Mas nós não temos um anjo da guarda para nos proteger, para nos amparar? Se o anjo da guarda não é alguém encarnado como nós, é alguém do plano espiritual. Ele não pode intervir junto a esse espírito para que ele não nos atrapalhe, não vire um empecilho na nossa vida? Até poderia, mas Deus permite que isso aconteça, que o espírito venha nos influenciar. Pelo seguinte, estamos nós aqui no mundo de provas e expiações. Ou nós estamos expiando algum erro cometido, ou estamos sendo provados para melhorarmos e evoluirmos. Como é que nós vamos provar que melhoramos se não formos tentados? Se ninguém chegar para nos tentar, para tentar nos dissuadir a cometer alguma coisa que não deveríamos, como é que nós vamos provar que nós evoluímos e que somos capazes de passar por aquilo? Os espíritos maus, levianos, acabam tendo essa função. Eles vão nos tentar, mas nós é quem devemos fugir deles e não cometer tal erro. Nós é que devemos fazer a coisa certa. Por isso, a responsabilidade é nossa. E como nós podemos nos livrar desses espíritos? O que é que nós podemos fazer para que esses irmãos que ainda estão nessa faixa de frequência não nos incomodem, não virem um empecilho na nossa caminhada? É um trabalho que é simples, não é fácil, mas é simples. Nós devemos mudar a nossa faixa de pensamento. E como fazemos isso? Não é simplesmente tirando da mente o pensamento ruim. Nós precisamos tirar esse pensamento ruim e colocar um pensamento bom. Sim, porque nós não podemos deixar o espaço vazio, senão um novo pensamento ruim vai chegar. Nós precisamos trabalhar de maneira com que nós não tenhamos mais pensamentos ruins, pensamentos levianos. Tenhamos só pensamentos bons. E o que nós devemos fazer para termos bons pensamentos? Nós devemos fazer boas leituras, devemos ler livros edificantes, ensinamentos que vão nos ajudar a ser uma pessoa melhor, livros que nos falam da vida, os livros que nós temos na doutrina espírita. Temos inúmeros autores que trazem grandes reflexões para que nós nos questionemos, nos perguntemos onde é que nós estamos caminhando, por qual estrada nós estamos trilhando a nossa vida. E tem livros também que não são da doutrina espírita,
mas são livros de conhecimento que nos ajudam na evolução. Basta você procurar dentro do estilo de coisas que você gosta de aprender e procurar coisas edificantes. Nós também devemos nos preocupar com aquilo que nós assistimos nas mídias de um modo em geral, seja mídia social, seja televisão, internet, séries. Devemos nos preocupar com o conteúdo daquilo que nós estamos vendo. Porque muitas vezes nós estamos nos alimentando intelectualmente de coisas que não nos ajudam e nós nem percebemos. Nós precisamos questionar. A gente precisa olhar e perguntar: no que é que esse conteúdo vai me ajudar a ser alguém melhor? Vai ser útil para a minha evolução? Vai ser útil para que eu seja um ser encarnado melhor e futuramente um espírito melhor? Se essas questões forem respondidas de forma positiva, o conteúdo é válido. Do contrário, nós devemos buscar evitá-los. Por uma razão simples, nós não nos preocupamos com aquilo que nós comemos. É claro que pelo padrão de vida de um modo geral do brasileiro, não come sempre do bom e do melhor, mas nós não comemos produtos estragados. Nós evitamos, porque isso vai fazer mal para o nosso corpo físico. Da mesma forma, temos que nos preocupar com aquilo que nós nos alimentamos intelectualmente, espiritualmente, moralmente. Nós temos que nos preocupar com aquilo que colocamos na nossa cabeça para que nós tenhamos boas informações, para termos bons pensamentos, para termos boas conversações. Senão nós vamos ficar divagando sobre coisas fúteis que não ajudam em nada, que não nos fazem regredir, mas também não nos ajudam a avançar. Então, esse é o processo. Nós precisamos substituir os maus pensamentos por pensamentos bons, mas precisamos nos alimentar moralmente, intelectualmente, espiritualmente, com boas informações, para que tenhamos bagagem para fazer essa transição. Uma outra coisa muito boa e fundamental para todo ser humano é a prece. Porque quando nós fazemos prece, ela é feita com vontade, com fervor, com adoração, os bons espíritos vêm em nosso socorro, vêm em nosso amparo. Mas nós devemos fazer a prece e também devemos ter as atitudes boas. Porque não vai adiantar nada eu pedir com vontade, com amor, com fé, e eu continuar naquela vida cotidiana fazendo coisas erradas, tendo maus pensamentos. Aí não há bom espírito que aguente, que ajude, né? Tem que ser um trabalho conjunto. Na prece, pedindo força e amparo para suportar, para atravessar o vale da mudança e nos colocar a serviço para mudar, nos vigiar, nos policiar com tudo aquilo que estamos fazendo, para que nós possamos devagar substituir maus pensamentos por bons pensamentos. É um trabalho árduo que faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa jornada. E nós não devemos reclamar, porque nós estamos aqui para isso. Nós viemos para o mundo de provas e expiações, primeiro porque somos imperfeitos. É aqui que está a nossa faixa de pensamento. E nós viemos para cá sabendo que era para melhorarmos. Então é aqui que nós temos que trabalhar. É como nós dissemos popularmente, é o que temos para hoje. E é com esse mundo aqui que nós vamos trabalhar. E Deus nos ampara, Ele nos dá todas as ferramentas, todas as condições para que possamos avançar, para que possamos ter sucesso. Só que depende de nós nos colocarmos a serviço. Depende de nós termos a disposição para buscar a melhora, para vigiar, para evitar as situações ruins, os pensamentos ruins e nos prepararmos, nos alimentarmos de boas informações para termos bons pensamentos. Só assim nós vamos nos livrar das influências dos maus espíritos e vamos nos colocar ao lado de espíritos superiores que trabalham por nós, que buscam pela nossa evolução. E com certeza, agindo dessa maneira, buscando a melhora contínua, nós vamos partir
melhor do que quando chegamos. E teremos assim cumprido um pouco mais da nossa jornada em busca da nossa evolução. Muita paz a todos.